Jane. Passa a mão um pouquinho. Vocês querem descer mais aqui de frente? Pode descer. Vou esperar aquele pessoal chegando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesta Casa de Leis, na Câmara de Vereadores. É um prazer tê-los aqui. 33ª reunião da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação do quórum. Constato a presença de 11 vereadores. Havendo número legal e regimental, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente reunião. Na sequência, submeto em apreciação aos senhores vereadores e vereadoras a ata da última reunião realizada em rito ordinário.
Não havendo retificação, declaro a ata aprovada. Solicito ao senhor secretário que apresente o material de expediente. Ofícios expedidos. Gabinete da Presidência. Ofício número 132/2015, Videira, dia 12 de agosto de 2015. Senhor Prefeito, cumprimentando, envio a Vossa Excelência o requerimento adiante discriminado, o qual foi apresentado na última sessão ordinária e aprovado em plenário. Requerimento número 013/2015, de autoria do vereador Wilson Antônio Paes II. Presidente, Cristiane Zimmer. Ofício número 132/2015, arquive-se. Gabinete da Presidência. Ofício número 133/2015, Videira, dia 12 de agosto de 2015. Senhor Prefeito, cumprimentando, envio a Vossa Excelência as indicações adiante discriminadas, as quais foram apresentadas na última sessão ordinária. Indicação número 072/2015, de autoria da vereadora Lourdes da Silva. Indicação número 073/2015, de autoria do vereador Rafael Balestrin. Indicação número 074/2015, de autoria da vereadora Claudete Nardi Vavassori. Indicação número 075/2015, de autoria do vereador Marcelo Kuhn. Presidente, Cristiane Zimmer. Ofício número 133/2015, arquive-se. Ofícios recebidos. Ofício número 1793, Videira, dia 13 de agosto de 2015. Senhora Presidente, comunico que os projetos de lei números 058, 063, 065 e 067/2015 foram sancionados e convertidos nas leis número 3.260-A, 3.263/2015. Prefeito Municipal, Vilmar Carelli. Ofício número 1793. Determino que as leis sejam registradas e arquivadas. Ofício número 1804. Senhora Presidente, encaminho a esta colenda Casa Mídia processos administrativos licitatórios. Prefeito Municipal, Vilmar Carelli. Ofício número 1804. Os documentos permanecem à disposição dos senhores vereadores e vereadoras na Secretaria. Ofício número 1805, Videira, dia 14 de agosto de 2015. Excelentíssima Senhora Presidente, em cumprimento do disposto na Lei Municipal número 1341/2004, que dispõe sobre o uso de veículos de propriedade do município, e no Decreto Municipal número 8002/2004, encaminho o relatório contendo o movimento da frota de veículos municipais, referente ao mês de junho de 2015. Prefeito Municipal, Vilmar Carelli. Ofício número 1805. Os documentos permanecem à disposição dos senhores vereadores e vereadoras na Secretaria. Ofício número 1811, Videira, dia 17 de agosto de 2015. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho a apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara os inclusos projetos de leis com suas respectivas exposições de motivos. Projeto de Lei número 072/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com o projeto SESC Móvel, a realizar-se a partir do dia 15 de setembro de 2015, juntamente com o SESC, Serviço Social do Comércio, e da outras providências.
Projeto de Lei número 073/2015, que abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei número 074/2015, que desafeta bem imóvel municipal, que especifica e autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar doação de parte do imóvel com encargo ao Serviço Social do Comércio, SESC, e da outras providências. Prefeito Municipal Vilmar Carelli. Ofício 1811. Encaminhe-se ao setor jurídico para parecer prévio e, posteriormente, para as comissões para parecer. Ofício número 1791. Prezada Presidente, encaminho resposta ao protocolo número 12.796/2015. Lúcia Pedrigo, Departamento de Licitações. Ofício 1791. Encaminhe-se cópia ao vereador interessado e aos demais que solicitarem. Proposições. A vereadora abaixo subscrita apresenta ao plenário o seguinte projeto de decreto legislativo para apreciação. Projeto de decreto legislativo número 002/2015. Concede diploma legislativo de mérito social ao Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, CRA, Santa Catarina. Vereadora autora Cristiane Zimmer. Projeto de decreto legislativo número 2/2015. Encaminhe-se ao setor jurídico para parecer prévio e, posteriormente, às comissões para parecer. A seguir, deixe a tribuna livre ao representante do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Seção Sindical de Videira, senhor André Ricardo de Oliveira, que explanará sobre o panorama geral nacional e os motivos de adesão ao Movimento Nacional de Paralisação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós agradecemos o espaço que nos foi cedido por essa casa de fazer uso da tribuna para que possamos explicar os motivos pelos quais nós estamos no movimento chamado de estado de greve no município de Videira, Luzerna e Fraiburgo e um movimento nacional de paralisação. É fato que a educação sempre tem sido usada nos discursos de nossos governantes e, historicamente, a prática social que nós temos observado, ela é oposta. Infelizmente, de janeiro para cá, nós tivemos um corte no orçamento da União para a Educação Pública Federal de mais de 12 bilhões, o que tem provocado diretamente, o que tem prejudicado diretamente as nossas ações no Instituto Federal Catarinense de Videira, de Luzerna e de todas as instituições pelo Brasil. É inegável que em Videira, o Instituto Federal Catarinense já mostrou a que veio. Nesse tempo que estamos aqui, nós já conseguimos inúmeros resultados, mostrando a excelência do ensino público de qualidade. Nós nos juntamos hoje aos professores e profissionais técnicos da educação do Brasil inteiro para solicitar e chamar a comunidade para que ela possa nos apoiar nessas nossas lutas. Chamando a comunidade, nós convidamos também os senhores e senhoras vereadores e vereadoras de Videira para que possam juntos conosco elaborar uma moção de apoio ao nosso trabalho e às nossas lutas e que isso possa ser levado aos deputados e senadores e nos auxiliem para que a excelência do Instituto Federal Catarinense e da educação pública em Videira possa ter continuidade. Nós agradecemos aos colegas, professores e técnicos do Instituto Federal de Videira que apoiaram, que incentivaram a organização do nosso sindicato e fizeram no dia de hoje uma paralisação de suas atividades. Essa paralisação tem o objetivo de chamar a atenção para o que nós estamos lutando e pelo que nós estamos lutando. A nossa luta é muito direta. Nós precisamos de uma data base para o nosso reajuste salarial, que historicamente nós não temos.
Nós precisamos que esses cortes na educação pública federal sejam parados, abolidos, de uma vez por todas. Não em nosso nome, não em nome de nós, trabalhadores da educação. Nós não somos responsáveis pela crise. Nós não somos responsáveis, nós somos responsáveis apenas pela educação de qualidade. Nós não queremos pagar essa conta. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nos mobilizando, fazendo com que a comunidade entenda os motivos de nossas lutas e que tenham certeza que, para que o ensino de qualidade que tem sido feito em Videira, para que ele continue, é necessário uma atenção maior. Hoje nós estamos aqui para pedir o apoio de vocês, para que num futuro não muito distante não tenhamos nós que voltar aqui e dizer que estaremos em greve porque nós não fomos escutados. Então, mais uma vez, reafirmo o nosso compromisso pela educação pública federal de qualidade. Nós não queremos que em nosso nome, não em nosso nome, aqueles que nos oprimem possam ter os seus risos. Solicitamos mais uma vez aos senhores e senhoras que nos auxiliem nessa nossa luta e que uma moção de apoio ao movimento grevista seja feita e que seja isso encaminhado aos deputados e senadores que os representam e representam toda a comunidade videirense. É fato que hoje, em pouco tempo de vida do Instituto Federal Catarinense em Videira, nós já mostramos o porquê nós estamos aqui e para que viemos. Basta conversar com os membros dessa nossa comunidade e saber da importância que tem uma educação pública federal de qualidade. Para que isso se mantenha, necessitamos desse apoio dessa casa, dos senhores, necessitamos do apoio da população videirense de toda a região, para que junto conosco possa fortalecer essa luta, que não é só por um grupo específico, é por todos os trabalhadores da educação. E se é para os trabalhadores da educação, são para os nossos alunos também. Se é para os nossos alunos, é para toda a comunidade videirense e de toda a nossa região. Nós ficamos abertos para que possamos dialogar e responder as eventuais questões e nos aproximar em função desse nosso objetivo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, presidente. Ok. Eu quero, André Ricardo... Quero agradecer, em nome do IFC, de todo esse pessoal que está aqui, o André Ricardo de Oliveira. E quero colocar aqui os vereadores, com certeza, para a gente trazer para terça-feira que vem uma moção de apoio. Eu acho que todos estão de acordo. E parabenizar pela iniciativa. A gente sabe que é difícil nesse Brasil. Como você disse, André, não somos culpados pela crise, mas algumas instituições acabam sofrendo demais com isso. Então, a gente também luta pela educação. Vocês estão com camisas de luto, e a gente também, com certeza, todos nós, vereadores, lutamos sim pela educação. E o que for de alcance nosso, com certeza estaremos à disposição, de portas abertas, porque queremos sim que o IFC, e não só o IFC, e todas as escolas, tornem nossos videirenses cidadãos profissionais, e sabemos sim da competência que tem o IFC, do ensino de qualidade que é, e somos felizes demais em ter essa instituição aqui. Então, parabéns, coragem, que Deus abençoe vocês, nessa luta que com certeza ela é incansável, mas que um dia sim se terá um retorno pela profissão de vocês. Muito obrigada. A seguir, deixo a tribuna livre aos senhores vereadores e vereadoras. Peço a palavra, excelência. Concedo a palavra ao vereador Wilson Paese. Cumprimentando a excelentíssima presidente desta casa, estendo os cumprimentos aos demais pares, a todos os servidores e às pessoas que nos assistem. Quero tratar hoje de um tema que há poucos dias também aqui falei nessa tribuna. Quero falar hoje novamente a respeito do terminal urbano de passageiros aqui de Videira. No último dia 14/8, o prefeito municipal confessou publicamente, por meio dos meios de comunicação locais, rádios, jornais, a sua absoluta incompetência em administrar essa cidade. Vim aqui
e expus que no ano de 2011, a empresa Santa Terezinha Transportes Coletivos pagou a título de outorga para receber a concessão do serviço de transporte de passageiros R$ 550 mil. Isso no ano, friso novamente, de 2011, R$ 550 mil. O edital que concedeu esse serviço para um particular, para a Santa Terezinha, previa que esses recursos deveriam ser empregados preferencialmente na construção do terminal urbano de passageiros, que desde aquela época já vivia uma situação lamentável. Mas agora teríamos dinheiro para construir esse terminal. Vem o prefeito, em nota pública para todas as pessoas, inclusive isso consta na página da prefeitura, do mesmo dia, 14/8, dizer que recebeu, de fato, como eu denunciei aqui nesta tribuna, R$ 550 mil da empresa Santa Terezinha e manteve esse dinheiro, até hoje, guardado numa poupança. E como se isso fosse algo que merecesse elogio, diz que rendeu até hoje mais ou menos R$ 60 mil de juro, e nessa conta há aproximadamente, senhoras e senhores, R$ 610 mil depositados. Como se isso fosse algo que merecesse algum elogio. As pessoas atingidas por tamanha incompetência são aquelas que precisam utilizar aquele precário terminal urbano. Vejam, guardou-se por 4 anos, e o terminal não está pronto, e ainda não temos nem início de obras naquele local. 4 anos guardou-se um dinheiro que era destinado para a construção do terminal urbano. 4 anos é o período de um mandato. E acho difícil que se conclua completamente até o fim desse mandato, se o dinheiro chegasse aqui hoje para concluir toda a obra. Também denunciei há poucas semanas atrás aqui, que a empresa Santa Terezinha se comprometeu a construir o terminal urbano com esse valor, ao invés de pagar a outorga, o que foi recusado pela Prefeitura Municipal. Tenho em mãos a carta encaminhada, depois de um pedido de explicações desse vereador, e aprovado por essa casa, a carta do responsável pela concessão, dizendo isso textualmente, e fiz a leitura aqui há 2 ou 3 sessões atrás, dizendo que eles construiriam o terminal urbano por esse valor e não pagaria outorga, o que foi recusado pela Prefeitura Municipal. Hoje, a Prefeitura busca, e aqui confessa de novo o prefeito, que busca junto ao governo do Estado a construção de um terminal urbano de R$ 1.343.000. Ou seja, o terminal poderia ter sido construído pela própria concessionária, lá atrás, em 2011, por R$ 550 mil, hoje, segundo o projeto apresentado, conforme confessa o prefeito aqui, está por volta de R$ 1.400.000. E o estelionato maior está aqui. Como contrapartida, a maior parte desse dinheiro é do governo do Estado. Como contrapartida, o prefeito se dispõe a pagar R$ 366 mil, quando, na verdade, ele possui R$ 609 mil que são vinculados para a construção do terminal urbano. O que, de pronto, após essa notícia, irei comunicar com certeza o responsável pelo Fundam, que é onde está esses recursos, informando que o município tem 609 mil, e não 366 mil para aplicar na construção do terminal urbano. Quero de novo frisar que quem sofre com isso são as pessoas que têm menos posse de recursos, que precisam no dia a dia usar um terminal urbano precário, sem segurança, porque hoje optou-se por colocar uma pista de rolamento que é a via central da cidade de Videira. Então nós não temos nem conforto para os usuários e sequer temos segurança. E quero só deixar bem claro que desde 2011 havia recurso recebido para essa finalidade. A prefeitura recebeu dinheiro do concessionário para essa finalidade, para a construção do terminal. Ele tinha em caixa dinheiro que recebeu para essa finalidade, e aqui assina de forma muito clara, para aqueles que têm o mínimo de bom senso. Ninguém espera que um administrador deixe rendendo juro numa poupança dinheiro que está destinado, que está afetado a uma finalidade muito séria, que é aquele que é destinado àqueles que utilizam o transporte coletivo de passageiros. Obrigado.
A palavra continua livre. Peço a palavra, Excelência. Concedo a palavra ao vereador Sandro Caranhato. Cumprimentando Vossa Excelência, presidente da Casa, vereadora Cristiane Zimmer, cumprimento os demais colegas vereadores, vereadoras, servidores desta Casa, ao público que nos assiste, internautas. E de forma especial, nesta noite, aos membros aqui do movimento grevista, né, do IFC, ao qual, com certeza, eu apoio. A gente sabe de toda a qualidade oferecida por essa instituição, inclusive Videira, nesse quesito, é muito bem servida, temos que dizer desta forma, né? Tanto é o resultado do último exame do Enem, no qual o IFC aí teve um resultado surpreendente, se posicionou aí entre os 10% do topo a nível de Brasil. Então isso é uma vitória, é algo que nós temos que elevar sempre, e é muito bom para a autoestima do videirense, possuir em nosso município, aí, em nossa comunidade, uma instituição com tamanha credibilidade. E tenho a certeza, né, do apoio de todos os colegas vereadores, de toda a comunidade, com relação a essa batalha que vocês estão travando. Somos conhecedores do que está acontecendo a nível federal, dos cortes que o governo federal tem feito nos recursos, para uma área que, de forma alguma, deveria sofrer com esse tipo de sanção, vamos dizer dessa forma, né? Temos a certeza aí que somente a educação é capaz de mudar um país, principalmente um país como o nosso, que precisa muito de mudanças, mudanças conscientes, mudanças, vamos dizer, mudanças plenas de fato, né? E a educação é que pode pavimentar esse acesso à mudança. Então, quero mais uma vez parabenizar o movimento e dizer que vocês podem contar conosco, pelo menos comigo, não creio que seja diferente com os colegas, com relação a isso. Quero também, de forma bem breve, comungar com o que foi colocado pelo colega que me antecedeu, com relação à sua fala. De fato, tenho a certeza de que ninguém da comunidade tem ou vislumbra dinheiro guardado em caixa ou aplicado em uma poupança, enfim, dentro de um município, dentro de qualquer instância do poder, seja federal, estadual ou municipal. O que o cidadão realmente espera são obras que atendam suas necessidades. E, de fato, o que a gente vê com relação ao transporte público aqui em Videira, as condições do terminal urbano são precárias, né? E 4 anos é um tempo, no mínimo, razoável aí, para que se tivesse tomado alguma providência com relação a isso. E, por último, gostaria de falar, na semana passada eu já usei a tribuna, para falar a respeito das concessões de direito real de uso dos imóveis lá no loteamento industrial Campina Bela. Essa semana, mais especificamente no dia de ontem, eu estive fazendo uma visita àquele loteamento, e algumas constatações de relevância trago aqui a compartilhar com os colegas. Nós temos um relatório aqui em mãos que coloca um número de 19 empresas que já foram agraciadas com esse direito real de uso. Dessas 19, 9 são... Os projetos foram publicados até o final do mês 6 de 2014, de junho de 2014. Seria, então, aí mais de um ano que esses projetos já foram publicados. E tenho mais 7 projetos que foram publicados, então, até o final de 2014, até o dia 19 de 12 de 2014, totalizando aí 16 empresas que foram agraciadas até o final do ano passado. Os projetos de leis, eles vêm com uma cláusula bastante importante, que é a cláusula de que em 6 meses as empresas devem, no mínimo, iniciar a construção da sua edificação, para poder estar iniciando suas atividades. E constatei nessa visita que apenas 2 empresas estão efetivamente funcionando naquele local.
Então, alguma coisa não está fechando aí. Nós temos 16 empresas, somente 2 estão funcionando. E em construção, também verifiquei que deve ter umas 7. Me permite uma parte? Permito, só deixa eu concluir, colega. Já lhe passo. Então, são mais 6 ou 7 que estão iniciando a sua construção. Então, eu gostaria de solicitar, se for necessário, a gente faz depois um requerimento oficial. Não creio que isso seja necessário, poderia ser só colocado ao secretário de Desenvolvimento Econômico, ou mesmo, se ele não tiver condições de vir a esta casa, que um diretor ou alguém da pasta que tenha informações, que possa vir até essa casa para prestar informações. Acredito que tem outras dúvidas dos colegas aqui, para que a gente possa realmente ter a condição mais clara de, vindo novos projetos dessa natureza, fazermos uma avaliação e poder realmente oferecer essa concessão de direito de uso, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Não tenhamos dúvidas disso. Também quero deixar muito claro que ninguém aqui é contra as doações, né, a esse direito. A gente quer realmente fomentar a vinda dessas empresas, a criação dessas empresas, para que o nosso município realmente consiga se desenvolver. Mas como eu coloquei na sessão passada, tem algumas informações aqui que ficam um pouco duvidosas para que a gente possa tomar essa decisão. Colega. Eu também fiz uma visita a esse distrito industrial e, comparado ao que nós fizemos quando eu era secretário de obra, lá em 1993, 94, não lembro bem, aqui já está, eu vejo que já está adiantado. São 2 empresas, isso aí faz o quê? Um ano e meio que começou, tem 2 empresas já estão trabalhando, e se não me engano são 8 que estão se instalando. E tem, eu estava vendo, parece que são 3 que são galpões grandes, são alguma coisa que eu vejo que é algo que está dando certo. Nós enfrentamos dificuldade agora de financiamento. Eu acho, inclusive, vou falar com o prefeito semana que vem, que já se providencie um projeto para se fazer o asfalto, no mínimo até chegar no loteamento. Porque eu fiquei realmente de veras entusiasmado. Porque é difícil começar, ainda mais num lugar meio fora, não é fácil. E o que eu vi lá, que já são 2 que estão funcionando, e se não me engano é 7 ou 8 que já estão se instalando. Tem só uma que parece que só tem a escavação, as outras já estão construindo o barracão. Então eu vejo que nós temos que ter um pouquinho de paciência com esses empresários, que são empresários que estão começando. Então nós temos que ter um pouco de paciência, e é lógico que nem todos vai dar certo. Eu tenho certeza que sempre foi assim. Lá naquele outro também teve muitos terrenos que tiveram que ser, depois de 2, 3 anos, tiveram que ser revertidos. Então, mas eu vejo com bons olhos, e eu estou vendo que está se encaminhando bem. Agradeço a colocação do nobre colega. De fato, quando se fala em asfalto, vereador Ulisses, me parece que o seu pedido é muito justo. Até acredito que isso já deveria ter sido pensado quando se pensou em fazer o loteamento. Até porque o município ele deve dar um exemplo. Esse é o meu ponto de vista. Quando se trata de loteamentos privados, o município nem oferece ou nem endossa, né, até que esteja toda essa situação regulamentada. Então, acredito que quando é um loteamento desse nível, industrial inclusive, onde o fluxo de veículos vai ser bastante grande, me parece que o município já tinha que ter isso definido no projeto, né? Quanto mais esse pedido agora, me parece que é um pouco tardio, mas temos que fazer de fato.
né? E para ilustrar aqui para as pessoas que nos agraciam aqui com a visita, na semana passada eu coloquei algumas situações que me trazem um pouco de estranheza com relação a algumas empresas. Vou repetir aqui, não somos contra de forma alguma, mas temos que ter alguns critérios. Temos algumas empresas, vou citar um exemplo aqui. A empresa tem um faturamento estimado anual de R$145 mil. E ela coloca no seu pedido da concessão de que ela vai gerar em torno de 7 empregos diretos. Como que uma empresa que vai faturar em um ano R$145 mil vai conseguir ter 7 funcionários diretos? Essa conta não tem como fechar. Ela não vai conseguir pagar a folha de pagamento. Então, o município, quando vai fazer uma autorização de concessão de direito real de uso, ela tem que avaliar isso, ou pelo menos alertar o empresário de que os números aqui não estão fechando. O contador ou alguém da empresa não fez os cálculos de forma adequada, né? E agora, essa questão do tempo, concordo, nós estamos passando por um momento de crise, né? Temos que dar tempo, mas acredito que essa informação, o secretário de Desenvolvimento Econômico pode nos deixar ela muito mais clara aqui para nós poder tomar as decisões nas próximas votações. Então, seria essa a colocação. Muito obrigado. A tribuna continua livre. A palavra, perdão, continua livre. Peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Lurdinha. Cumprimentando a excelentíssima Cristiane, presidente dessa casa. Cumprimento aos excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima vereadora Claudete, aos funcionários da casa e a todos os presentes, em especial aos professores do IFC. Nesta noite quero, então, me reportar em especial a classe a qual faço parte como professora também. Já passei também e passo até hoje por momentos como esse, sendo professora pública estadual. E sei que a educação está bem longe de merecer o respaldo, né, que deveria. Quero também manifestar o meu descontentamento em o IFC estar em greve. O descontentamento com a necessidade de estar em uma possível greve. E, ao mesmo tempo, quero dizer que sou solidária, que este não deveria ser o caminho, mas, infelizmente, em alguns momentos, a necessidade é o que faz a ação. Em outro momento, me reportei nessa tribuna, onde expus o meu pensamento, a minha ideia, de que o nosso país, ou qualquer país onde os governos se perpetuam, que eu creio assim que na nossa época contemporânea, nos dias atuais, a necessidade de evitar essa questão. Porque o que levou o nosso país a esse caos em que nós nos encontramos, politicamente, economicamente, e que afeta o ser humano em todos os sentidos, né? O ser humano brasileiro,
Então, que sirva também, né, para analisarmos e termos uma visão ou uma ação em outros momentos que tenhamos a possibilidade de mudança. Quero manifestar, então, o meu apoio a vocês, apoiando a classe, assinando juntamente com os colegas a moção de apoio. E quero também dizer a vocês que estou torcendo para que não aconteça uma greve e que vocês possam unir-se, que vocês consigam se unir, porque é a união que vai fazer a força, né? Para que vocês não precisem entrar numa greve, né, por um tempo maior. Busquem apoio dos colegas, de famílias, porque a minha preocupação é assim, que com certeza essa paralisação, ela já está implicando no resultado que vocês têm até hoje, de ser a 4ª melhor escola do estado, né? E pelo que eu estava vendo no jornal, também primeiro em Videira na qualidade. Então, ficam as minhas dicas e espero e torço para que, de uma forma ou outra, né, vocês sejam ouvidos com bastante rapidez pelo governo para voltarem, né, a trabalhar e que os alunos também não sejam atingidos nessa qualidade que vocês têm até hoje. Em nenhum momento eu quero dizer que vocês são os responsáveis por um declínio em qualidade, né? Nós sabemos que vocês estão lutando por aquilo que foi tirado, como falado no início, né, dos cortes que vêm sendo feitos na educação e que levam a esse patamar que vocês estão agora. Boa noite. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Claudete Vavassori. Peço permissão para permanecer sentada. Sim. Cumprimento a presidente Cristiane Zimmer. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores, colegas vereadores, a vereadora Lurdinha, os funcionários do IFET, colegas que estão aí, amigas, participando dessa reunião. Eu creio que até representantes da mulher empreendedora, né, mulher empresária, né? Sejam bem-vindas, e todo o público que nos assiste, internautas e os colegas aqui da casa. A minha fala é em relação hoje ao movimento dos professores, dos funcionários de IFET, que eu pactuo com esse movimento, visto aos cortes, em primeiro lugar, pela forma conscienciosa que vocês escolheram os temas para reivindicar, né? Os cortes em 2 áreas essenciais que eu acho que é sempre feito na área da saúde e na área da educação, 2 áreas essenciais. Esses cortes são históricos. Eu acho que não só os professores, como toda a população deveria se mobilizar frente a esses cortes de orçamento aí, que tanto fazem retroagir, né, a educação e a área da saúde. E parabenizar pela forma consciente que estão trabalhando e falar também que eu estou aqui, eu apoio a moção com todo prazer, porque eu sei o que é uma database, nunca ter database para os seus vencimentos, né? Isso, eu me aposentei no governo do Estado e nunca tive database. E sempre lutamos por isso e não conseguimos. Eu faço votos que vocês consigam. Continuem na luta e consigam essa reivindicação. E, da mesma forma, falar aqui que vou pactuar e apoiar essa moção
em relação a essas duas moções que vocês estão colocando, a nossa moção em relação aqui na Câmara de Vereadores, e que podem contar comigo para qualquer situação. E acredito também com todos os vereadores. Obrigada. A palavra continua livre. Eu quero aproveitar também esta noite, cumprimentar novamente a todos que estão aqui, dizer o prazer e a minha alegria de ter pessoas assistindo à sessão, aos internautas que também participam diretamente com a nossa sessão, aos funcionários, à imprensa, aos vereadores, às vereadoras. E quero fazer 2 comentários nessa noite de hoje. A festa de São Roque, parabenizar a nova diretoria, à comunidade, aos festeiros, pela grandiosa festa que fizeram nesse domingo, 16 de agosto, festejando o São Roque. Então, dizer o quanto foi emocionante, o quanto foi maravilhoso estar lá, a energia, a espiritualidade que a gente pôde viver naquele momento, lá naquela comunidade. Então, parabéns a toda a equipe lá de São Roque. E também quero aproveitar hoje e parabenizar a Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, que no dia 14 de agosto completou 19 anos de credenciamento pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e de lá para cá, somente o campus de Videira oportunizou a profissionalização para mais de 6.500 pessoas em seus cursos de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado. A participação da UNOESC é reconhecida como uma instituição que desempenha importantes papéis para o desenvolvimento humano, regional e sustentável no nosso município, através dos segmentos sociais, empresariais, com a finalidade de promover a formação cultural e educação superior. A UNOESC tem a missão não apenas de possibilitar aos acadêmicos a obtenção de um diploma, um emprego e remuneração satisfatória, mas principalmente produzir novos conhecimentos e aplicá-los à realidade social, considerando a necessidade de ser acessível a toda a população videirense, em todos os níveis sociais, para que haja inclusão social, exercendo tanto uma função social quanto política. Então, eu quero deixar aqui os parabéns, em nome da Câmara de Vereadores, pelos 19 anos de credenciamento da UNOESC. Fim da palavra livre, solicito ao senhor secretário que apresente a ordem do dia desta reunião. Matéria em turno único de votação. Emenda substitutiva número 001/2015. A emenda aditiva número 001/2015, que apresenta disposição ao projeto de lei número 066/2015 e da outras providências. Primeiro, acrescenta-se o artigo 8A ao projeto de lei número 066/2015, com a seguinte redação. Artigo 19A. O superintendente da Fundação Municipal de Esporte somente será empossado após a aprovação do seu nome pela Câmara de Vereadores. Segundo, alteram-se todas as disposições necessárias. Sala das Sessões, dia 11 de agosto de 2015. Vereador autor, Wilson Antônio Paes II. Matéria em turno único de votação. Emenda substitutiva número 1/2015, a emenda aditiva ao projeto de lei número 66/2015, acompanhada de parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Em discussão. Peço a palavra, Excelência. Concedo a palavra ao vereador Wilson Paes. Excelência e nobres pares, tive a oportunidade já em 2 sessões de tecer considerações a respeito desse assunto. Ontem, na nossa reunião aqui, que realizamos ordinariamente todas as segundas-feiras, também entreguei a cada um dos que estavam presentes uma cópia de uma lei do Estado de Santa Catarina e uma decisão do STF respaldando a presente proposição que apresento. Em linhas gerais, essa proposição visa o quê? Visa fortalecer esse poder legislativo,
dotar ele de mecanismos para controlar, melhor controlar os atos do Executivo e, assim, propiciando que a designação, a nomeação da pessoa que vai superintender, que vai dirigir a Fundação Municipal de Esportes, passe pelo crivo, passe pela aprovação desta casa, para que esta casa também participe desse procedimento, analisando a competência da pessoa que é indicada. Até hoje, todos os nomes, pelo que recordo, todos os nomes foram pessoas abalizadas que tinham a devida competência, pelo menos profissional, né, currículo profissional, para gerir a fundação. Mas nós vivemos tempos que exigem uma participação maior do Poder Legislativo. A imagem do político hoje no Brasil se encontra, e isso é inegável, se encontra arranhada, se encontra desgastada, e essa credibilidade só pode ser resgatada quando nós todos assumirmos o nosso papel. Com relação à parte, isso eu falo com relação à necessidade do papel do Legislativo de ser mais proativo nas suas ações. Na parte legal, eu trouxe apenas por amostragem, e tive a oportunidade de entregar cópia a todos os pares ontem, eu trouxe uma cópia da lei número 11.288, essa lei é do Estado de Santa Catarina, e desde 99, essa lei obriga que todos os dirigentes de fundações estaduais e autarquias estaduais sejam aprovados pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Todas as fundações de Santa Catarina e todas as autarquias de Santa Catarina devem passar pela aprovação da Assembleia Legislativa. E lá, se Vossas Excelências puderam compulsar a lei, a exigência ainda é muito maior do que essa. Aqui basta a aprovação por votação desta casa. Nessa lei estadual, que vige, quero repetir, desde 99, aí já se vão 16 anos, né? 16 anos, 2005, 26 anos, 16 anos já em vigor essa lei, 16 anos em vigor. Lá no Estado de Santa Catarina, além de serem aprovados pela Assembleia, os pretendentes a ocupar uma função de dirigente na fundação e nas autarquias têm que apresentar currículo, têm que apresentar certidão de antecedentes criminais, enfim, uma série de certidão de quitação de obrigações eleitorais, uma série de documentos que estão aqui elencados nessa lei, para que possam desempenhar uma função que é importante. A fundação, como Vossas Excelências bem sabem, tem personalidade jurídica própria, é um ente próprio que está apartado da Prefeitura Municipal. É necessário que a gente possa aqui fazer essa fiscalização. Para aqueles colegas que têm alguma dúvida com relação à constitucionalidade de um poder aprovar o nome de um dirigente, devo dizer para os colegas, tranquilizando-os, que o STF, de forma muito segura, desde 2004, vem entendendo que a aprovação pelo Poder Legislativo de nomes que vão dirigir fundações e autarquias é plenamente constitucional. Cito aqui rapidamente a ação direta de inconstitucionalidade número 1281 do Pará, que já foi julgada nos idos de 2004, há 11 anos atrás, já foi julgada constitucional, no governo do Pará também havia essa previsão, e trouxe, para deixar completamente seguro, essa lei que eu acabei de citar, foi questionada também no STF, alegando que haveria prejuízo à separação dos poderes, que haveria ingerência de um poder em outro. O STF, por meio da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade número 2225, analisando essa lei, acabou proferindo a seguinte decisão, que eu quero somente ler a ementa, que é bem breve. Diz assim o STF: ação direta de inconstitucionalidade, lei número 11.288/99 do Estado de Santa Catarina. Estabelecimento de condições e critérios a serem observados para o exercício de cargos de direção da administração indireta do Estado. Necessidade de prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Inconstitucionalidade apenas em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista. Mecanismos de fiscalização permanente após, enfim, violação dos princípios dos poderes inexistente. Então, o STF vem aqui a respaldar no seguinte sentido: a Corte já pacificou o entendimento de que não padece de nenhum vício constitucional
a previsão de participação do Poder Legislativo na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas. E diz isso, aqui adiante o ministro, e todos os outros ministros respaldaram a decisão, que isso encontra lastro, encontra fundamento no artigo 52(3), a linha F da Constituição Federal. Então, de forma alguma, tive esse cuidado, de forma alguma, essa proposição que apresento traz novidade no universo jurídico, é algo que trouxe por amostragem. Em Santa Catarina existe desde 99, são 16 anos que essa lei já está aí, inclusive tendo sido submetida ao crivo da maior corte do nosso país e tendo sido declarada constitucional. Então, nesse aspecto, Vossas Excelências podem ter a plena segurança. Com relação à decisão política de mérito dessa proposição, primeiro é preciso aqui deixar claro que não afeta quem já está nomeado, por óbvio. Quem está nomeado atualmente como dirigente da fundação não é atingido. Isso será, se caso aprovado, será utilizado para as próximas nomeações. E devo ser franco, ninguém aqui é garoto ou está imbuído de espírito aqui de causar transtornos. Todos aqui somos adultos e a transparência hoje é muito grande, os atos que nós praticamos aqui. Tenho certeza que todos, quando forem analisar o nome que for, agirão com espírito público, agirão pensando no bem comum, para escolher, ou para aprovar, melhor dizendo, para aprovar aquele nome que ainda vai continuar sendo escolhido pelo prefeito municipal. Esse poder é dele, a escolha do nome sempre será dele, mas eu tenho certeza que essa casa, ou próximos vereadores que aqui ocuparem essas cadeiras, desempenharão seu papel sempre observando se o nome escolhido tem, de fato, um currículo para desempenhar bem as funções dentro dessa área do esporte, que está imbricada com a educação, né? Imbricada com a educação, é um meio extremamente adequado para gerar oportunidades, para criar valores, enfim. Ninguém questiona aqui a necessidade também do desenvolvimento eficiente de políticas na área do desporto. Então, quero pedir aos nobres colegas que aprovem essa emenda. Tenho certeza que será salutar, fortalece essa casa, não é? Repito, traz esse papel proativo para os vereadores e tenta, quem sabe, aqui resgatar a nossa credibilidade perante a comunidade. Obrigado. Essa palavra. Em discussão. Concedo a palavra ao vereador Ulisses Geller. Eu quero dizer que eu li o seu anexo, que me foi entregue ontem, e na parte jurídica, eu quero dizer que nem mesmo o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o mensalão lá, ficaram 7-0. Sempre ficava, tinha uns ministros lá que entendia diferente. Então, eu não quero entrar nesse mérito da constitucionalidade, porque não sou jurista, mas se você colocar 2 juristas, 3, você vai encontrar sempre uma diversidade, um de uma maneira e outro de outra. Então, eu não quero entrar nesse pormenor. Mas eu votarei contra, e sou contra pelo seguinte: nós vamos aqui abrir um precedente. É verdade, vai fortalecer a casa, vai fortalecer a Câmara. Mas será que a comunidade é isso que a comunidade quer? A comunidade quer que tenha lá uma pessoa, não importa quem seja, que faça um bom trabalho. E o que eu vejo aqui? Se o prefeito, o próximo prefeito, não tiver a maioria na Câmara, ele vai ficar refém da Câmara. Como nós vemos hoje em Brasília. O Lula não teve esse problema, ele tinha a maioria, a base e tal, ele aprovava tudo, era uma beleza. Hoje, nós vemos uma presidente refém da Câmara. Por quê? Porque o presidente lá resolveu trabalhar ser contra ela. Na próxima legislatura, quem é que sabe que vai estar sentado aqui? É esse o meu medo. Aí o prefeito vai entrar numa queda de braço entre o prefeito e a Câmara. Então eu vejo o seguinte: nós vamos aqui abrir se nós aprovarmos aqui, nós vamos abrir um precedente
De qual? O prefeito manda o nome e a Câmara diz, não, esse aqui nós não queremos. Aí manda outro, não, nós queremos o fulano e tal, senão não vão aprovar. E vai ficar nessa queda de braço. Se o prefeito tiver a maioria, tudo bem, é uma beleza, vai. Mas nós vamos aqui deixar uma brecha para que o prefeito tenha que usar de barganha para indicar o presidente da fundação. Esse é o meu medo, por isso eu sou contrário. Eu respeito a colocação do nobre colega, que é jurista, conhece, sabe, mas eu, por esse motivo, eu votarei contra. Em discussão? Em votação. Quem for favorável à emenda substitutiva número 1/2015, ao projeto de lei número 66/2015, permaneça como está. Quem for contrário à emenda, queira manifestar-se. Declaro aprovada a presente emenda. Vereadora presidente, empate, a presidente tem que desempatar. Ai, perdão. Peço novamente que levantem a mão, então, as pessoas que forem contrário à emenda. Ok. Vereador Marcelo Kuhn, vereador Ulisses Geller, vereador Jackson, vereador Bettoni e vereador Balestrin. Considerando o empate na votação, meu voto é pela rejeição da emenda. Declaro rejeitada a presente emenda, determino que seja arquivada e determino que o projeto de lei número 66/2015 seja incluído na ordem do dia da próxima sessão. E determino que conste em ata os votos contrários dos vereadores. Emenda modificativa número 001/2015. Ao projeto de lei número 064/2015, que proíbe os poderes executivo e legislativo de contratar com pessoas jurídicas que tenham feito doação para partido político ou campanha eleitoral a candidato de cargo eletivo. Primeiro, artigo 2º do projeto de lei número 064/2015 possa avigorar com a seguinte redação: essa lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM-S Santa Catarina, nos termos da Lei número 2070/2008 e o Decreto de Lei número 9098/2009, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário. Segundo, alteram-se todas as disposições necessárias. Sala das Sessões, dia 11 de agosto de 2015, vereador autor, Rafael Balestrin. Emenda modificativa número 1/2015 ao projeto de lei número 64/2015, acompanhada de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão. Peço a palavra, excelência. Concedo a palavra ao vereador Sandro Carenhato. Eu gostaria de início, salientar que o autor efetivo desta, não da emenda, mas do projeto de lei, é o vereador que inclusive se encontra aqui presente, o Gilberto Tibes, né, e que eu gostaria de solicitar, Vossa Excelência, o adiamento dessa emenda, pelo seguinte: em discussões com os colegas, já na antessala aqui na própria Câmara, nós percebemos que tem aí um lapso temporal dentro desse projeto, né? Ficaria algum tempo aí, mais especificamente 3 meses, que não teria a abrangência da lei. Então a gente gostaria de solicitar aí esse adiamento para que a gente faça uma emenda, de preferência que essa emenda seja conjunta, de todos os vereadores, em consenso, para que de fato se faça a votação desse projeto que já vinha aí se arrastando em nossa casa há algum tempo. Então, seria essa a colocação. Submeto, então, em votação
o pedido de adiamento da emenda modificativa número 1/2015 ao projeto de lei número 64/2015, solicitado pelo vereador Sandro Caranhato. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado o presente pedido e determino que a emenda, que é o pedido de adiamento, seja incluído na ordem, o projeto seja incluído na ordem do dia da próxima reunião. Matéria em segundo turno de votação. Projeto de lei número 068/2015. Abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Ao efetuar a inclusão de despesas cuja fonte de recurso é o superávit financeiro do exercício anterior, estamos alocando o saldo dos recursos financeiros disponíveis para a utilização nas despesas do ano corrente. São recursos que estão disponíveis e que não precisam aguardar a arrecadação que possam ser utilizados. Portanto, a abertura de crédito para suplementação se faz necessário para reforçar as dotações para pagamento de despesas com pessoal da vigilância epidemiológica, aquisição de equipamentos para a UPA e demais despesas com materiais de consumo e serviço para ações de média e alta complexidade do Fundo Municipal de Saúde de Videira. Matéria em segundo turno de votação. Projeto de lei número 68/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em segundo turno de votação o projeto de lei número 68/2015 e determino que seja encaminhado ao Executivo para a sanção. Projeto de lei número 069/2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de créditos tributários e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizando a conceder, mediante despachos fundamentado, remissão total dos créditos tributários abaixo relacionados, compreendendo o principal e os seus acréscimos, nos termos do artigo 172, inciso, do Código Tributário Nacional e o artigo 110, inciso, do Código Tributário Municipal, em fase da situação econômica dos sujeitos passivos, conforme consta dos respectivos processos administrativos. Contribuinte: Flávio Moreira, Jussara Maristela de Farias, representada por sua curadora, Ermelinda Salete Rigo, Doraci Verza, Cezinando Vieira de Souza, Leonila Gomes, Luiz Pereira dos Santos, Alícia Varela, Vigídio Jacinto da Silva, João Maria Alves, Anísio Nunes, Sadi Pereira de Brito, Marciana Etelvina, representada por Marisa Aparecida. Projeto de lei número 69/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em segundo turno de votação o projeto de lei número 69/2015 e determino que seja encaminhado ao Executivo para sanção. Projeto de lei número 070/2015. Autoriza o Poder Executivo a proceder à autorização de uso de bem imóvel pertencente ao município e ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Cláusula 1ª. O objetivo da presente autorização de uso da Unidade Básica de Saúde de Antagorda, em especial a sala denominada
intendência, com a área de 27 metros e 36 decímetros quadrados. Projeto de Lei número 70/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em segundo turno de votação o projeto de lei número 70/2015 e determino que seja encaminhado ao Executivo para sanção. Projeto de lei número 071/2015. Abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Ao efetuar a inclusão de despesas cuja fonte de recurso é o superávit financeiro do exercício anterior, estamos alocando o saldo dos recursos financeiros disponíveis para a utilização nas despesas do ano corrente. São os recursos que estão disponíveis e que não precisam aguardar a arrecadação para que possam ser utilizados. Portanto, a abertura de crédito para a suplementação se faz necessário para futura contratação de empresa para execução de serviços para a melhoria de segurança do aeroporto Ângelo Pousoni. Os serviços são balizamento noturno de pista e pátio, sistema de precisão, indicador de aproximação de solo, PAP, implantação de farol rotativo do aeroporto, com a execução dos serviços e a segurança quanto à utilização do mesmo atenderá às normas vigentes, já que envolve sistemas diretamente ligados à operação para que os pilotos tenham indicações mais seguras durante o procedimento de aproximação e pouso. Projeto de lei número 71/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em segundo turno de votação o projeto de lei número 71/2015 e determino que seja encaminhado ao Executivo para sanção. Matéria em primeiro turno de votação. Projeto de lei complementar número 008/2015. Altera disposições contidas na lei complementar número 020/01, de 12 de abril de 2001, que estabelece o calendário de obrigações ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A alteração na referida legislação visa basicamente a adequação dos prazos estabelecidos no calendário das obrigações com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei Orgânica do Município. Matéria em primeiro turno de votação. Projeto de lei complementar número 8/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei complementar número 8/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Fim da matéria da ordem do dia. Deixo livre a palavra em explicações pessoais quanto às votações. Gostaria de solicitar aos nobres vereadores e vereadoras que se ativessem apenas a explicar seus votos quanto aos projetos. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente reunião, convocando a próxima em rito extraordinário para a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária em 5 minutos.
Dani? Amanhã na Sargentina. Então, senhor, bem no Rio tá ganhando dinheiro, ó, começa a crescer aqui, eu falei, para não fecha mais, é que tá ganhando dinheiro. Você viu? Tudo certo para amanhã? Sim, tudo certo. Viu? Então, eu curtiu ali.
Entendi. Tá. Deus, declaramos aberta. Tá. 34ª reunião da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação do quórum. Constato a presença de 11 vereadores. Havendo número legal e regimental, solicito a anuência dos senhores vereadores e vereadoras para submeter em apreciação a ata da última sessão ordinária na próxima semana. Considerando a concordância de todos, determino que a ata da sessão ordinária seja apreciada na próxima sessão, juntamente com a ata desta sessão. Considerando disposição regimental, os projetos da lei de caráter orçamentários devem ser apreciados em sessão exclusiva. Portanto, solicito ao senhor secretário que apresente a ordem do dia. Matéria em primeiro turno de votação. Projeto de lei número 062/2015. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 e da outras providências. Matéria em primeiro turno de votação. Projeto de lei número 62/2015. Acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão? Em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 62/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão desimpedida. Fim da matéria da ordem do dia. Deixo livre a palavra em explicações pessoais quanto à votação. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima em rito ordinário para o dia 25 de agosto de 2015, às 18h45. Obrigada pela presença, tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.